Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Prazer encontrá-los por aqui nesse dia tão especial que é o Dia do Senhor para as nossas vidas. Dia em que nós nos lembramos de glorificar ao nosso Criador. Dia em que nós lembramos de magnificar o nosso Redentor que nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário. E é nesse dia também que nós nos colocamos nas mãos do Santo Espírito de Deus, pedindo que Ele ilumine os nossos olhos, a nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos, nosso discernimento, para que possamos viver para a glória dEle. Meus amados irmãos, bom dia a todos. É uma satisfação enorme vê-los por aqui, poder dar um abraço virtual em todos. Ainda estamos vivendo esses dias turbulentos de pandemia, mas esperamos que logo acabe, que logo termine, né? Então eu queria pedir a sua compreensão, que você continuasse, né, firme conosco nas reuniões de oração, às quartas-feiras, né, dia de domingo, pela parte da manhã e pela noite, ouvindo as exposições dos livros bíblicos. Vamos continuar firmes na fé, caminhando juntos, de braços dados até a Canaã celestial. Então vamos, meus amados irmãos, neste momento iniciar a nossa devocional nesta manhã. Vamos cantar 2 cânticos e logo após nós vamos passar para a exposição das Sagradas Escrituras. Nós vamos hoje ler e expor e aplicar Gênesis capítulo de número 13 para os nossos corações. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, amado, temível, grande e poderoso, porque o Senhor é o Rei, o qual não há substituto. O Senhor é o Deus magistral, o Deus altíssimo, poderoso, cuja à destra está todo poder e glória. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que levanta o desvalido. O Senhor é quem enche de alegria o coração daqueles que não têm, Senhor Deus, razão de ter alegria e satisfação nesta vida. É o Senhor que nos visita, Senhor Deus, em nossas faltas, perdoando os nossos pecados, nos purificando, Senhor, de toda a glória. Que o Senhor, por favor, receba a nossa gratidão neste dia. Nós agradecemos porque o Senhor nos justifica, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que se nós padecemos com Ele, se nós realmente entregamos a nossa vida para ser sacrificada por Cristo, Senhor, diz a Tua palavra que o Senhor também nos glorificará e que o Senhor nos abençoará de viver contigo eternamente. Por isso estamos felizes e alegres, Senhor. E por isso nós guardamos este dia. Senhor amado, por favor, nos visita nesta hora, pelo teu doce, pela presença refrigeradora, amável, gloriosa do teu Santo Espírito. Queremos confiar, Senhor, que o Senhor vai iluminar as nossas mentes e vai nos trazer verdades da tua palavra para os nossos corações. Por favor, Senhor, nos visita. E que o Senhor agora prepare o nosso coração, Senhor, porque não podemos receber a semente da Tua palavra se o Senhor mesmo, pela Tua graça, não nos visitar e preparar o nosso coração tão duro, Senhor, pelo sol desta vida e pelas circunstâncias que nos atingem. Que o Senhor agora, por favor, queira, Senhor, mais uma vez derramar sobre nós aquela presença, Senhor, tão agradável e tão iluminadora do Teu Santo Espírito, para que sejamos moldados e trabalhados pelas Tuas santas e maravilhosas mãos. Adoramos a Jesus e queremos magnificá-lo para todo sempre, durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todos juntos 2 cânticos. Eu quero convidá-los a cantar comigo. Deus enviou o seu Filho amado. Vamos cantar?
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Para finalizar esse momento de adoração ao nosso Senhor, que vivo está, nós cremos que o nosso Cristo não é um Cristo morto, mas que Ele está vivo e Ele está vindo para nos buscar. Vamos cantar ainda a Jesus? Um cântico que diz, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Vamos glorificar a Cristo e dizer que Ele é o início, o meio e o fim. Ele é tudo para a nossa vida. Vamos cantar? Meus amados irmãos e irmãs, vamos com alegria ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações. Quero convidá-los todos a abrir para o livro de Gênesis, capítulo de número 13. O contexto em que esse texto está inserido é a volta de Abrão para a Palestina. No capítulo de número 12, irmãos, nós vimos que Abrão, comprimido pelas circunstâncias da fome, ele vai descer até o Egito
O Egito era um lugar fértil, uma beleza encantadora, um lugar que atraía a atenção dos povos, porque era um lugar que, aonde naquele período estava deserto e sem frutos por causa da seca, o Egito ele tinha comida e comida em abundância por causa das águas do rio Nilo. Abraão então desce para o Egito sem consultar a Deus. Ele, irmãos, ali é provado porque encontra uma situação terrível para a sua vida. Primeiro que o Egito não era somente encantador, vi-los de uma beleza magnífica e uma terra com comida e uma terra próspera. Não era somente isso. O Egito também era uma terra onde o Deus de Abraão não era conhecido e nem adorado. Os egípcios, eles tinham o seu panteão de deuses. E todo estrangeiro que chegasse ali, ele teria que se curvar e adorar os deuses do Egito. Portanto, Abraão, e de forma teórica, estava descoberto pela proteção do seu Deus. E ali expôs também a sua vida e a sua descendência, porque Faraó se apaixonou pela beleza de Sarai, sua esposa, e a tomou para ser sua esposa. Abraão, então, teve que mentir, arquitetar um plano para escapar de um possível assassinato, e com muito medo entregou a sua esposa a Faraó. Deus, então, agindo conforme a sua aliança com Abraão, dizendo que ele amaldiçoaria e desgraçaria a vida daqueles que o amaldiçoassem, que tocassem em Abraão e na sua vida e na sua família. Então, mostrando o seu poder ali no Egito, ele derrama grandes pragas sobre a vida, né, e a casa de Faraó, e Faraó então expulsa Abraão do Egito, e com tudo que ele tinha, com Ló, com seus pertences, para Abraão nunca mais voltar para ali. Nós vemos, meus amados irmãos, que Moisés registra essa história para que o povo de Israel perceba que foi o primeiro público, para que eles percebam que eles não deveriam ficar no Egito e que as raízes históricas já mostravam que Deus não queria que o seu povo permanecesse no Egito. O Egito vislumbrante, um Egito encantador, um Egito de riquezas naturais fartas, Deus diz: não permaneçam no Egito. E assim como eu expulsei Abraão do Egito, né, castiguei a casa de Faraó, assim também Deus estava fazendo ao tirar o povo de Israel depois de 430 anos escravo no Egito. E eles estavam lendo essa história, e eles estavam então percebendo que o Egito era um sinônimo de viver no mundo, descoberto pelos laços religiosos, uma vida de adoração a Deus. E perceba então que Moisés até Faraó e dizer: nós precisamos ir para o deserto para ir adorar ao Deus de Israel. Percebam que enquanto eles não puderam adorar a Deus e buscar a Deus e viver com Deus. Esse é o contexto, irmãos, espiritual, esse é o contexto bíblico, essa é a história para o capítulo de número 13. E o capítulo de número 13, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Moisés, ao escrever o capítulo de número 13, vai nos mostrar que Abraão volta, sai do Egito, mas ele vai trazer
na bagagem experiência que não vai dar muito certo, né, a partir daquele momento para a sua família. Nós vamos perceber que Abraão, ele volta do Egito e ele traz algumas coisas do Egito. Por exemplo, como a escrava Agar, que logo mais vai dar problema para ele. Nós vamos ver isso mais para frente. Irmãos, que ele também traz os presentes que ele ganhou no capítulo de número 12, como presente do apaixonado faraó pela beleza da sua esposa e queria se casar com a sua esposa, e em compensação deu vários presentes para Abrão. E nós vamos perceber então que haverá aqui no capítulo de número 13 uma contenda familiar. Os pastores de Abrão, por causa da terra, já não podia comportar eles. E nós vamos ver então que os bens materiais, eles ocasionam essa contenda. Perceba então, meus amados irmãos, que bens materiais nem sempre é sinônimo de paz, pode levar à guerra familiar. E nós vamos perceber aqui as raízes históricas de uma guerra milenar entre o povo de Israel e o povo que descende de Ló, os moabitas e os amonitas. Você vai perceber isso aqui claramente. Nós vamos ver então que Ló, ao se separar de Abraão, seu tio, ele então escolhe viver nas campinas do Jordão e ele estende as suas tendas até a cidade de Sodoma. Depois Deus resolve punir e destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos grandes crimes, por causa dos grandes pecados que aqueles homens ali cometiam. E Ló, ao sair de Sodoma, ele vai habitar numa caverna com as suas duas filhas. Suas duas filhas o embriagam e, num plano incestuoso, engravidam do seu pai. E ali se dá início a dois povos, os moabitas, que descendem de Moabe, neto de Ló, e os amonitas, que vêm de Benjamim, que também é neto de Ló. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que no desenrolar da história bíblica, esses parentes de Israel, que deveriam ser e continuar a ter laços familiares com eles, são aqueles povos que lutam contra Israel. Lembram, e todos nós estamos lembrados do que aconteceu quando o rei moabita Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que eles não herdassem a terra. Perceba, irmãos amados, aqui a raiz histórica desta briga familiar. Moabe, ele não vai querer que Israel herde a terra. Ele vai pedir para que esse povo, para que Balaque, de Israel, para que eles não herdem a terra, porque a briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão foi por causa da terra. Amanhã, observar com você isso e quais são as consequências espirituais que nós encontramos para a nossa vida cristã deste texto de Gênesis, capítulo de número 13. Vamos olhar e vamos ver? Eu quero dividir esse texto em três partes. Eu quero que você observe isso aqui comigo. Em primeiro lugar, nós vamos observar aqui um retorno anelante, verso de número 1 até o verso de número 3. Segundo lugar, uma contenda prenunciada, verso de número 5 ao verso de número 13. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar aqui uma promessa animadora, verso de número 14 até o verso de número 18. Leiam comigo, por favor, meus amados irmãos, o que está acontecendo aqui? Um retorno anelante. Por que um retorno anelante? Nós vamos perceber que Abrão, ele é expulso do Egito.
E Abraão, ele aqui faz o caminho de volta para a terra prometida. E ele, irmãos, faz o caminho de volta na mesma sequência. Abraão, ele vai até o Neguebe, e do Neguebe, que ficava no sul da Palestina, ele vai até Betel, aonde ele fez o primeiro altar para adorar ao Senhor Deus. E Abraão, então, ele faz esse retorno. É um retorno anelante. Vejamos aqui por que é um retorno anelante. Leiam comigo. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Percebam aqui, meus amados irmãos, em primeiro lugar, que Abraão então está voltando pelo mesmo lugar que ele foi. Percebam que ele está voltando pelo mesmo lugar, irmãos, porque ele está indo ao encontro do altar que ele tinha feito para invocar o nome do Senhor. Perceba, em segundo lugar, que vai dizer Moisés que ele estava voltando muito rico. Vai dizer aí o verso de número 2. Moisés, ele enfatiza aqui a riqueza que ele recebeu em Gênesis capítulo de número 12, verso 16. Vai dizer que ele recebeu muitos presentes de Faraó. Verso 16 do capítulo 12 diz assim: este por causa dela, de Sarai, Abraão por causa de Sarai. Faraó tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão voltou muito rico, mas essa riqueza toda não foi capaz de preencher o vazio do coração de Abraão. Os bens materiais, eles não são capazes de trazer alegria, de trazer consolo espiritual, de trazer conforto da parte de Deus para a vida do verdadeiro crente. E Abraão, então, na sua caminhada, no seu retorno triste, ele foi expulso do Egito. Ele olha para todos aqueles bens, para o gado, para a prata, para o ouro que ele acumulou. E ele viu que isso não era o centro da vida do verdadeiro crente piedoso. E ele então, de uma maneira anelante, de uma maneira ansiosa, ele então caminha e ele passa pelo sul do Neguebe, e ele vai até Betel, onde ele tinha construído o primeiro altar para invocar o nome do Senhor. Ele queria que o Senhor falasse com ele. Ele queria que o Senhor, mais uma vez, falasse ao seu coração. Ele queria se encontrar com Deus. Ele queria que Deus o encontrasse, o animasse novamente. Abraão estava esperando naquele Deus que é capaz de trazer riquezas espirituais, aquele Deus que é capaz de trazer consolo à alma. Abraão volta para Betel e ele vai até o altar de Deus, porque ele quer que Deus fale com ele novamente, se comunique com ele novamente. E porque Abraão percebe que ele não pode mais cair no erro de tomar decisões impensadas para a sua família e para aqueles que estavam com ele. Se Abraão fizesse isso, ele poderia, mais uma vez, colocar tudo a perder. E Abraão então volta e se ajoelha e se prostra de uma maneira anelante, ansiosa, assim como as águas, assim como a terra seca anseia pelas águas, era a alma de Abraão. Ele volta de uma maneira anelante, ansiosa. Ele queria encontrar-se com Deus. E ele então volta para Betel. E nós vamos encontrar aqui, meus amados irmãos,
a segunda parte desse texto. O texto prossegue. E nós vamos ver aqui as consequências desta volta de Abraão, tão rico para a Canaã. E nós vamos perceber aqui então um rompimento. Irmãos, nós vamos aqui olhar uma contenda prenunciada. Isso aqui já havia sido prenunciado por Deus. Qual foi a ordem que Deus deu a Abraão em Gênesis, capítulo de número 12, verso de 1 a 3? Qual foi o imperativo que Deus deu? Olhem comigo, por favor. Verso de número 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Percebam que Abraão, ele leva consigo a Ló, seu sobrinho. Verso de número 4, nós vamos ler isso. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Percebam, meus amados irmãos, que essa contenda era uma contenda prenunciada. Moisés vai registrar aí no verso de número 5. Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Ora, se os bens eram muitos, se os gados, se os rebanhos, se as ovelhas eram muitos, não tinha como eles viver pacificamente. E essa era uma contenda anunciada, prenunciada por Deus. Deus sabia que isso iria acontecer. Percebam que Ló, sobrinho de Abraão, ele enriquece também. Como ele enriquece? Abraão tinha Ló como seu herdeiro. E tudo que Abraão tinha, ele repassava para Ló. E Ló, ele então foi multiplicando os rebanhos que o seu tio repartiu com ele. E percebam aqui, meus amados irmãos, que chegou um momento em que os pastores de Ló começavam a contender com os pastores de Abraão, não de briga, fisicamente, mas eles começaram a contender pelo lugar para onde eles iam levar o rebanho. A alimentação era escassa, eram muitos rebanhos, as fontes de água eram poucas, as riquezas naturais daquela terra não comportavam os dois rebanhos, o de Ló e o de Abraão. E para implementar aqui uma dificuldade maior, vai registrar aí Moisés, meus amados irmãos, que ainda haviam, nesse tempo, os cananeus e os fariseus que habitavam naquela terra. Verso de número 7. E tudo isso complicava ainda mais esta relação. Essa era uma contenda prenunciada. Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai. Mas Abraão, temendo ficar sem herdeiros, sabendo que a sua mulher era estéril, ele toma Ló para ser o seu filho postiço, e o herdeiro de tudo que ele teria. E aí nós vamos perceber então que Abraão ele vai ter que tomar aqui uma decisão. Percebam então que, pressionado mais uma vez pelas circunstâncias, Abraão ele vai ter que fazer um rompimento dos laços familiares para todo sempre, de forma definitiva. Chegou aqui o fim da relação que Abraão teria que ter posto logo no início, mas ele deixou isso se acumular. E Abraão então vai fazer uma proposta para Ló, mas maduro, seu tio, ele vai usar aqui a psicologia, vai usar aqui a sua influência paterna sobre Ló, e ele vai fazer uma proposta para Ló. Veja aí comigo, por favor, irmãos,
no verso de número 8, diz assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Percebam que Abraão, ele aqui vai agir como se fosse o dono daquela terra, quando ainda não era, né? E nós vamos ver aqui ele mandando o seu sobrinho para que não houvesse mais contenda, que ele se separasse dele e que ele fosse embora e que ele fosse tratar das suas coisas e que ele fosse tratar do seu rebanho. Ló, ele vai receber essa proposta. E ele então, meus amados irmãos, vai tomar aqui uma decisão. Ele vai preferir realmente se apartar do seu tio do que ficar com ele, do que andar com Abraão. Ele poderia muito bem, não tio, não vai acontecer isso não. Mas Ló, ele vai olhar para os seus bens e vai tomar uma decisão. Vejam, meus amados irmãos, aqui a ação que Ló vai tomar. Observem, Moisés vai dizer aqui que ele, irmãos, tomou uma decisão. Vejam só como é que ele fez. Olhem comigo. Vejam aí o verso de número 10. Levantou Ló os olhos. Perceba, quando Abrão disse, meu sobrinho, você vai ter que se apartar de mim. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Qual foi a atitude de Ló? Ló levantou os olhos e ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Moisés, ele registra a beleza daquela terra, como ela era bonita, encantadora. Percebam, meus amados irmãos, que Moisés vai dizer aqui que Ló levanta os olhos e ele vê a beleza da campina do Jordão, bem verdinha, bem regada. Percebam que Moisés ele vai dizer que essa campina do Jordão, que ia até próximo de Sodoma, era tão bela quanto o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Era como as terras do Egito. E vai então que Ló, ao levantar os seus olhos, ele viu a beleza daquela campina. E ele ficou encantado pela beleza daquela terra. E ele então decidiu ir para aquela terra. Notem, meus amados irmãos, que Ló, ele não percebeu, ele não notou que em acréscimo a essa terra tão bela, haviam habitantes que estavam ali próximo, que eram maus, que eram ruins. Percebam aqui, verso de número 11, 12, 13, o desfecho dessa história. Olhem comigo, por favor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, na terra mais dura, na terra mais difícil, na terra onde não tinha campinas, não tinham fontes, não tinham recursos naturais, como era a campina do Jordão indo para Sodoma. Era uma terra mais dura, mais difícil. E Abraão vai se separar do seu sobrinho. E vai dizer que Ló, nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Percebam, meus amados irmãos, que Moisés vai registrar isso. Percebam aqui o prenúncio, irmãos, da destruição de toda aquela terra que Ló escolheu. As belezas das campinas do Jordão, que eram como as belezas do Egito,
como o jardim do Senhor. Percebam, irmãos, aqui uma nota em acréscimo. Percebam primeiro, verso de número 10. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, as belezas daquela terra que Ló escolheu seria destruída pelo Senhor futuramente. E perceba em segundo lugar, mais aqui um anexo a essa escolha de Ló. Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aquela população de Sodoma e Gomorra eram humanos, era uma sociedade humana de uma marca diferenciada. Aquela sociedade, ela era altamente má, pecadora, terrível em suas obras, mas em seus relacionamentos com o próximo, eram terríveis no seu tratamento. Percebam que toda a beleza daquela terra era envolta por uma civilização totalmente corrompida, de pecadores de marca maior, de uma marca diferenciada. Ló estava convivendo com aquelas pessoas a partir daquele momento em que se separou do seu tio. Mas o texto prossegue, meus amados irmãos. Vejam aí, por favor, então, a terceira parte desse texto, que é justamente, irmãos, uma promessa animadora. Depois de se separar do seu sobrinho, Abraão, ele cai de cama, possivelmente. Ele fica muito triste, porque a partir daquele momento ele perde o seu último laço. Abraão, apesar da promessa de Deus de que ele teria uma descendência, ele colocava as suas afeições todas em Ló, que era seu sobrinho. Percebam aqui então, meus amados irmãos, que Deus ele vai se manifestar. Deus ele vem ao encontro de Abraão, ele levanta os olhos de Abraão e ele diz: olhe para mim e confie em mim. Vejam comigo, por favor, essa promessa animadora que Deus faz para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, verso 14, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Percebam, meus amados irmãos, aqui a ênfase que Moisés dá à ação de Deus agora, fazendo com que Abraão levante os seus olhos. Percebam que no verso de número 10, Ló levantou seus olhos. Mas quem é que levanta os olhos de Abraão? Verso de número 14. Deus disse, depois que Abraão se separou de Ló, ergue os teus olhos. E Deus vai fazer duas promessas. Primeiro, Deus vai prometer mais uma vez aquela terra para Abraão. E ele vai dizer, percorre toda ela, em todo o seu comprimento, em toda a sua largura, porque eu vou te dar essa terra. Segundo lugar, ele vai prometer uma descendência. Abraão achava que Ló seria o seu herdeiro, mas Deus, mais uma vez, vai falar ao coração de Abraão e vai dizer, não, eu suscitarei um descendente de ti, e eles serão tão numerosos quanto a areia da terra. Se você puder contar, você vai saber então quantos descendentes eu vou te dar.
E o texto termina, meus amados irmãos, e Moisés conclui essa parte aqui, dizendo então mais uma vez que Abrão, ele foi e edificou um altar e invocou o nome do Senhor e glorificou o Deus que havia aparecido a ele. E ele então mais uma vez se entrega a esse Deus e às promessas desse Deus. Ele confia nele e ele coloca mais uma vez a sua fé e a sua confiança em Deus, fazendo esse altar e adorando ele. Meus amados irmãos, eu quero concluir nesta manhã fazendo algumas aplicações para a nossa vida. O que Gênesis, capítulo de número 13, tem a nos ensinar, irmãos, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual? Como eu disse para vocês, irmãos, a história de Gênesis é a nossa história, porque aqui está a história da redenção. Abraão é aquele ascendente, irmãos, que vai dar prosseguimento à linhagem messiânica. Dele vai nascer Davi, e de Davi vai nascer o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos compra pelo seu sangue na cruz do Calvário, nos justifica pela fé diante dos olhos de Deus. É Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dá então, irmãos, o seu reino e a coroa e de sermos co-herdeiros com Ele de toda a terra e de fazermos parte desta descendência que não pode ser contada como a areia da praia do mar, em seus grãos não pode ser contado. Essa é a nossa história também. E o que é que esse texto de Gênesis, capítulo de número 13, nos ensina? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nos ensina a ter sempre um coração anelante pela presença de Deus. Percebam aqui que Abraão, ele faz as suas peregrinações, mas ele sempre volta ao altar de Deus. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que todos nós adoramos a Deus de uma forma pessoal, de uma forma individual, mas há um local aonde nós nos encontramos com Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã que esse local é o local de culto, quando todos nós estamos na presença instrutiva, quando todos nós estamos na presença animadora, quando nós todos nos encontramos na presença consoladora do nosso Deus, na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Justos. Nós, meus amados irmãos, somos admoestados, somos animados por Deus, quando nós nos encontramos em culto público a Ele. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, eu queria dizer isso para você nesta manhã. Tenha no seu coração um anseio, um anelo, que você tenha aquela esperança vívida de sempre voltar ao culto a Deus, porque é ali que Deus vai lhe ensinar, aos pés do seu altar. É ali que Deus vai trabalhar no seu coração e na sua vida. Depois que nós passamos uma semana toda trabalhando, estudando, há um local, um retorno anelante, pelo qual nós devemos, meus amados irmãos, voltar à casa de Deus, à palavra de Deus, ao culto ao Senhor, para que possamos ouvir a sua voz e sermos consolados por Ele e recebermos as suas promessas animadoras, para que possamos caminhar nesta vida até o fim dela. Isso é animador. Gênesis capítulo de número 13 nos mostra isso. Abraão sai do Egito, do mundo, e vai para o altar de Deus. Ele anelava por isso, para ouvir e para se encontrar com Deus. Que isso também esteja no nosso coração. Vamos voltar ao altar de Deus. Vamos sempre voltar ao altar de Deus. Eu quero ir para o tabernáculo do Senhor. É melhor passar, como diz o salmista no Salmo 84, é melhor passar um dia nos teus átrios
do que 1000 fora dos teus átrios na tenda da perversidade. Há mais alegria, irmãos, estar aos pés do Senhor, no altar do Senhor, do que no mundo. Segundo lugar, Gênesis capítulo de número 13 nos ensina que Deus manda cortar todos os laços impeditivos da nossa vida cristã. Meus amados irmãos e irmãs, Abraão, ele foi desde o início orientado por Deus. Sai da tua parentela. Corta os laços familiares que vão trazer problemas para você futuramente. Às vezes, como crentes, irmãos, nós precisamos cortar algumas conexões, cortar alguns relacionamentos, porque esses relacionamentos mundanos podem nos fazer maus. E como crentes piedosos, nós não podemos andar de braços dados com aqueles que têm uma ética diferente da nossa, com uma moral diferente da nossa, com uma visão de mundo completamente diferente da nossa visão, que é bíblica. O Senhor Deus nos ensina que devemos perceber que há pessoas, por mais que sejam amigas e por mais que sejam da nossa família, nós não podemos andar juntos com elas. Devemos cortar nossos laços, essas conexões, irmãos, para preservar a nossa santidade, para preservar a nossa vida espiritual, para preservar os nossos laços com Deus. Não é que você não possa ter laços amigos, de amizade e laços familiares, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você que nós angariamos e trazemos sobre nós muitos problemas quando nós nos mantemos de braços dados com amigos da escola que são mundanos, com familiares que também são mundanos e que têm uma ética, uma moral completamente diferente daquela que é ensinado na Bíblia e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo para nós. Meus amados irmãos, nós sabemos que quanto mais amigos deste mundo, mais inimigos de Deus nós somos. Em Tiago, capítulo de número 4, verso 4 diz isso. Vamos ler todos juntos? Abra a sua Bíblia comigo. Leia comigo. Olha só o que Tiago vai dizer e vai nos instruir. Ele aqui está escrevendo para orientar a igreja, e ele vai dizer isso, que todas as vezes que nós nos encontramos em amizade com o mundo, e os nossos laços são maiores com as pessoas do mundo, do que com pessoas crentes, do que com pessoas que poderiam nos levar a uma fé mais firme, a uma fé mais robusta, quando nossos laços são com os amigos deste mundo, com os familiares perversos e mundanos, nós vamos angariar problemas para a nossa vida cristã. Olhem comigo, diz assim Tiago 4, verso 4. Infiéis, a palavra infiel aqui é adúltero, são aqueles que deixam seu relacionamento com Deus por outro, estão em adultério. E ele vai dizer, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando Deus nos ensina, irmãos, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus está dizendo, rompa definitivamente com os laços impeditivos que vão trazer transtornos para a sua vida comigo. Você quer ser mais espiritual e santo? Entenda que é melhor você ser amigo de Deus. É melhor você abraçar o Evangelho. É melhor você amar ao Senhor Jesus Cristo e ter Ele como seu melhor amigo do que a amizade com o mundo e com familiares mundanos que não têm a mesma fé em Jesus Cristo. Terceiro lugar, meus amados irmãos, uma terceira aplicação para a nossa vida. Gênesis capítulo de número 13 também nos ensina que Deus, além de nos falar de modo especial na reunião do seu povo,
além de nos mandar cortar os laços impeditivos. Em terceiro lugar, Deus nos ensina com Gênesis 13 que nós devemos ter cuidado com as belezas deste mundo. O mundo tem uma imensa beleza. O mundo tem uma beleza real. O mundo tem uma beleza encantadora. Os convites deste mundo são atrativos. Irmãos, quando nós levantamos os olhos e olhamos para os encantos deste mundo, nós ficamos atraídos, assim como Ló. Ló levantou seus olhos e ele viu a beleza das campinas do Jordão. Eu quero dizer para você nesta manhã que os convites deste mundo são atrativos, os apelos deste mundo, eles são belos. E tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou dizer para você, um dia será condenado. Está com os dias contados. Toda a beleza deste mundo um dia vai acabar. Toda a beleza deste mundo, como foi aquelas campinas que iam até Sodoma e Gomorra, estão com os dias contados e essa beleza será condenada. Eu fico muito triste com os crentes que se encantam pelas belezas desta vida. E você vai ver então isso várias vezes acontecer na vida da igreja. Pais que se encantam com as belezas deste mundo e que no dia de domingo mandam seus filhos para as festinhas dos amigos mundanos, porque eles dizem: pastor, não tem nada a ver. Faltar uma escola dominical para ir na festinha da escola, para ir se alegrar com amigos numa piscina ou num campo de futebol. Pastor, ali só tem pessoas boas. A convivência social é muito boa. Pastor, não tem nada a ver. E nós vemos, meus amados irmãos, pais que se encantam com as belezas deste mundo e mandam seus filhos para as festinhas de aniversário dos seus coleguinhas mundanos. Mandam os seus filhos faltarem à escola dominical para poder ir para as festinhas de escola e as festinhas de amigos. Nós vemos também os jovens da igreja, jovens crentes, que se encantam com as belezas deste mundo e substituem as atividades da igreja também por festinhas mundanas. E eles dizem: pastor, não tem nada a ver dar uma saída para o shopping com os meus amigos. Não tem nada a ver sair com os amigos da faculdade, da escola. São festinhas que não, pastor, não tem nada a ver. E ali esses jovens, eles começam a ser experimentados na vida mundana, começam a se apaixonar pelas belezas das moças desta vida e dos moços mundanos desta vida. E ali eles começam a experimentar bebidas e drogas lícitas. E com o passar do tempo, ao invés de tomarem o cálice da ceia do Senhor, estarão tomando o cálice que o diabo cuspiu e o pão que o diabo amassou. Jovens que, ao invés de permanecerem na dureza, de uma vida cristã que é duro, eles preferem os encantamentos e as belezas desta vida e se perdem completamente. E os pais que apoiaram isso verão a vida dos seus filhos destruída. Mas não somente isso. Há também crentes velhos, crentes adultos. Adultos que estão caminhando para uma vida já para a meia-idade, que também escolhem as belezas desta vida e que no dia do Senhor preferem fazer as suas atividades e preferem trocar as atividades da igreja pelos seus entretenimentos, pelas suas conversas mundanas, pelas suas atividades mundanas, e estão caminhando a passos largos para uma vida cristã arruinada, destruída, doentia. Deus nos ensina aqui que você deve levantar os seus olhos, deve olhar para a beleza deste mundo, mas você tem que saber
que tudo isso está com os dias contados e toda essa beleza, ela um dia passará. Como disse Isaías, e o apóstolo Pedro vai repetir isso no capítulo de número 2 de 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25, ele vai dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas somente uma coisa fica: a palavra do Senhor que nos foi evangelizada, ela ficará para todo sempre. Aprendam isso, irmãos, as belezas deste mundo um dia irão acabar. Mas em quarto lugar, para finalizar com esperança, Deus nos ensina que seremos dono de tudo isso. Meus amados irmãos, Deus diz para Abraão: levanta os teus olhos e olha tudo isso. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele comprou na cruz do Calvário toda essa terra, toda uma descendência, que é propriedade exclusiva dele. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo que existe. Saiba disto. Abraão, ele morreu, mas ele não recebeu a concretização da herança. Assim somos nós. Irmãos, nós vamos receber tudo em Cristo Jesus quando Ele vier instaurar um novo céu e uma nova terra. O mar será nosso, a terra será nossa, os jardins serão nossos, os animais serão nossos, tudo nesta vida será nosso. Você tem que entender isso. Receba essa promessa nesta manhã. Entenda isso. Nós não vamos herdar tudo aqui, a beleza deste mundo irá passar, porque haverá de haver um novo céu e uma nova terra glorificada, onde nós habitaremos com Cristo para todo sempre e seremos co-herdeiro com Ele de todas as suas promessas. Abra comigo para Romanos, capítulo de número 8. Estamos finalizando nesta manhã. Romanos 8, verso 16 e 17. Vamos ler todos juntos, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós herdaremos com Deus todas as coisas deste mundo. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Creia nisso. Você vai receber tudo o que nós hoje não temos. E toda a beleza deste mundo nos será dada. E isso nos anima o coração. Eu sei que nós estamos do lado mais duro. Como Abraão, nós estamos na terra de Canaã. Menos fontes, menos relva. Nós estamos, meus amados irmãos, do lado mais duro da vida cristã. Nós estamos ralando. Mas saiba que sem luta não há vitória. E que sem entrega, sem dureza, não há coroa. Porque sem cruz não há coroa. E eu queria dizer para você nesta manhã, vamos continuar firmes. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. E Deus haverá de nos dar todas as coisas quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus abençoe a sua igreja por essas verdades. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento com a Tua palavra, cantando, Senhor, as Tuas verdades e também ouvindo a Tua palavra pregada. Que o Senhor, pela Tua graça, nos visite. Em nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Muito obrigado por esse momento juntos. Um bom almoço em família. Estaremos reunidos todos às 18h30 para poder mais uma vez cultuar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Um bom dia do Senhor para todos. Amém.